Fala, tropa, tudo tranquilo? O Fluminense joga amanhã, terça-feira, contra o Operário pela Copa do Brasil. E o Fluminense precisa vencer, tá? Precisa vencer, precisa passar. Não é um jogo muito difícil, mas que o próprio Fluminense não venceu na última partida, né? Empatou, terminou empatado, sem gol nenhum. Uma partida bem ruim que o Fluminense, que o Zubeldia resolveu poupar o time. E assim, sei que não é a melhor fase do Fluminense, o torcedor não tá muito satisfeito com o time. Eu não estou muito satisfeito com o time. Não gravei vídeo do último jogo, não consegui gravar vídeo do último jogo do Fluminense, não consegui assistir o último jogo, mas o Fluminense empatou no brasileiro. E o Zubeldia não vem fazendo um trabalho muito legal. Não sei até quando o Zubeldia se mantém no cargo, inclusive, tá? Tô com esse questionamento. Mas, enfim, hoje não é exatamente um vídeo pra gente falar sobre o Zubeldia de forma direta, tá? Hoje a gente vai falar sobre o jogo de amanhã, sobre o jogo de Fluminense e Operário. O Fluminense precisa vencer, precisa se classificar, tem a obrigação de se classificar, até porque o Operário, além de ser um time mais fraco, o Fluminense vai estar jogando em casa, vai estar jogando no Maracanã. Então, mais do que nunca, o Fluminense tem a obrigação de vencer. Vencer de preferência, vencer bem e se classificar com certa tranquilidade, tá? Essa é nossa esperança, essa é nossa expectativa. Então, assim, Zubeldia provavelmente vai voltar com o time ideal do Fluminense para o jogo de hoje. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na escalação, vamos ver o que vai dar nessa partida aqui. Mas antes de mais nada, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tropa do Flusão. Meu nome é Gustavo, já chega se inscrevendo, deixando um like para dar aquela força, aquela moral ativa que você tem para receber todas as notificações. E vambora, meu povo. Vamos lá para o nosso campinho. E é o seguinte, Fluminense, esse não é o provável time do Fluminense, tá? O provável time do Fluminense, vamos lá. Savarino, Castilho ou John Kennedy, tá? John Kennedy, vou deixar ele aqui. Um meio-campo com Lúcio Acosta voltando à titularidade, normal. Guga, James, Freitas e Arana. E Fábio no gol, como sempre. Rapaziada, assim, a única dúvida aqui na zaga, tá? É se o nosso zagueiro titular vai ser o James ou se vai ser o Ignacio, tá? Pode ser que seja o Ignacio aqui no lugar do James. Mas, ao que tudo indica, a gente teremos aqui o James. Cadê o James? Perdi o James. Aqui. James. Essa é a nossa provável escalação. Até aqui, tem até a provável escalação que o GE soltou, tá? Aqui com o GE, com vocês. Fábio, Hugo, Ignacio, James, Freixo, Arana, Bernal, Hércules, Acosta, Savarino, Canóbio e John Kennedy. Então, assim, o Zubeldia não vai tentar... Até no nosso campinho, até esqueci de tirar o Castilho daqui, né? Cadê o Canóbio? Volta pra cá. O Zubeldia provavelmente deve vir com esse time. E assim, a única coisa que eu acho que talvez fosse errada do Zubeldia é se ele quisesse colocar o Castilho no lugar do John Kennedy, tá? Acho que o John Kennedy é mais apropriado. Tudo bem que não é um jogo muito difícil, mas acho que o John Kennedy é o titular do nosso time, não tem muito o que fazer. Ah, mas o John Kennedy não vem jogando um absurdo, não vem sendo o protagonista que a gente queria que ele fosse. Verdade, mas o Castilho também não vem sendo e o John Kennedy vem decidindo jogos. Então assim, entre Castilho e John Kennedy, vamos de John Kennedy. A gente anda nesse questionamento de Castilho e John Kennedy desde o início do ano. Na verdade, no início do ano, a gente estava no questionamento de John Kennedy e Everaldo, né? Mas todo mundo já estava mais pro John Kennedy. No início do ano, a gente queria a contratação de um centroavante. Na contratação do centroavante veio o Castilho veio, a gente viu que não é isso tudo. Temos agora que ficar com o que já estava dando certo antes, que é o John Kennedy. E assim, contratou o Hulk, mas o Hulk não pode jogar até depois da Copa do Mundo. Então a gente ainda tem um tempinho aí do John Kennedy titular. E tem que ser titular, infelizmente ou felizmente, seja lá como for, como você preferir, John Kennedy é o nosso titular. Nessa provável escalação aqui, cara, essa dupla Savarino-Lúcio Acosta, eu sou muito a favor deles. E assim, vamos ver como vai ser a partida desses dois, né, cara? Lúcio Acosta geralmente joga muito bem, Savarino também. Bernal e Hércules, que o Martinelli ainda continua machucado. Freitas, perigoso, mas o Freitas não vem sendo a maior das nossas preocupações nos últimos jogos. E assim, isso é eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. Não me preocupar com o Freitas é uma coisa boa, porque já vem de tantos meses que eu me preocupando com o Freitas. Mas só que ele deixou de ser a nossa maior preocupação. Temos problemas muito maiores do que o Freitas em si. Arana é o titular, não tem o que fazer. E Guga também titular, tá?
Cara, o Fluminense agora, assim, falando um geralzão do Fluminense, tá? Não gravei vídeo do último jogo, então assim, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Fluminense. O Fluminense, ele tá numa situação preocupante na Libertadores, e eu gravei vídeo do último jogo da Libertadores, né? O Fluminense não conseguiu vencer, empatou, e precisa agora, de qualquer forma, vencer os 2 próximos jogos da Libertadores. Assim, questão de vida ou morte, tá? E nem depende mais só do Fluminense passar da fase de grupos, depende de combinação de resultado, a não ser que o Fluminense goleie o Bolívar no Maracanã, coisa que, vamos ser sinceros, com o futebol apresentado até agora, não vai fazer, tá? Não vai golear o Bolívar, mas quem sabe, vai que o Fluminense surpreende. É o que eu sempre espero uma surpresa, sempre espero uma goleada do nada, mas, ao que tudo indica, não vai acontecer. Mas antes de chegar no Bolívar, o Fluminense essa semana tem Copa do Brasil, final de semana tem Brasileirão contra o São Paulo. O Fluminense pipocou no último jogo, né? Empatou o jogo contra o Vitória e perdeu a oportunidade de colar no líder mais uma vez, né? E aí o Flamengo vem, se depara em pontuação com a gente, em 3 pontos de diferença, se eu não me engano. E assim, o Fluminense, das oportunidades que teve para se manter ali na parte de cima e tal, não deu certo, né? Não conseguiu vencer o jogo, perdeu contra o Inter, empatou contra o Vitória, tinha que vencer contra o Vitória, perdeu, empatou, tinha que vencer contra o Inter, perdeu. Então assim, 2 jogos que não eram jogos absurdamente fáceis, mas jogos que tinham que vencer. O Fluminense não venceu. Então assim, não tá numa boa fase na Libertadores, não tá numa boa fase no Brasileirão. Não vem vencendo jogos. E eu pergunto pra vocês, qual é a causa, qual é o motivo, qual é a razão para manter Zubeldia no cargo? E assim, eu não tenho nada contra o Zubeldia. Mas, nitidamente, o trabalho dele não está funcionando. Aí, é culpa dos jogadores? Não sei. Mas algo tem que ser feito. Se o técnico não tá conseguindo fazer o time jogar, a gente sabe que o time do Fluminense não é esse time horroroso que vem apresentando esse futebol podre. Alguma coisa tem que ser feito e tem que ser mandado o treinador embora. Mas assim, a culpa é só do treinador? Não acho, tá? Acho que tem culpa pros jogadores e também pra diretoria do Fluminense que veio fazendo algumas cagadas recentemente. Desde aquele jogo lá, até um pouquinho antes daquele jogo adiado contra o Flamengo, o Fluminense veio numa fase não muito boa. Aí vence um jogo ou outro, a gente se anima porque a gente é torcedor, mas o Fluminense não vem numa boa fase faz um tempinho, né? Cara, importante agora o Fluminense precisa vencer e se classificar na Copa do Brasil. Vai ganhar, não vai ganhar, não sei. O título, no caso, né? Não sei. Mas precisa se concentrar, precisa vencer, precisa passar contra o Operário, que é um time bem mais fraco do que o Fluminense. Precisa vencer, tem a obrigação de vencer. E é isso, meu povo. Vou ficando por aqui. Amanhã espero trazer um vídeo de vitória do Fluminense pra vocês. Espero que esteja comemorando uma vitória. E até a próxima. Até o próximo vídeo. Se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu, falou e eu fui.